O método que nós vimos na aula anterior é um tipo de atributo da classe, mas ele não é o único. Existem também os chamados atributos de dados, e na documentação oficial em inglês eles são chamados de Data Attributes. Em algumas outras linguagens, eles são chamados também de campos, do inglês field, ou ainda, quando falam em atributos, a turma costuma se referir ao atributo de dado, e quando é método, a turma costuma chamar de métodos efetivamente. Para criar então os atributos durante a criação de um objeto, na realidade eu tenho que falar para você de um método especial, que é o chamado dunder init, de inicialização em inglês, esse init. Para criar então um atributo de objeto, você vai utilizar o self e vai criar o seu atributo. Uma forma de definir que um campo existe, mas eu não tenho nenhum valor atribuído a ele, é utilizar o valor known, de nulo, que nós chegamos a ver o known type no retorno vazio lá na aula de função, na parte do paradigma procedural. Então veja que quando eu crio este atributo, é possível então acessá-lo através do próprio objeto, fazendo atributo.nome. Então veja que quando eu rodo isso aqui, eu tenho o valor de known. É possível alterar o valor de um atributo de dado. Para isso você pega o objeto, ponto, o nome do atributo que você quer alterar e coloca a string desejada aqui no caso. Veja que quando eu volto a acessar este atributo, ele agora está alterado para o valor daquela string. Contudo, veja que declarar o atributo, construí-lo e somente depois atribuir os seus valores ocupa várias linhas de código. Então, na realidade, esse dunder init é especial porque este método é executado quando você constrói o objeto, como aqui na linha 10. Então veja que, em vez de deixar para setar o nome apenas após a inicialização do objeto, eu poderia muito bem declarar um parâmetro para este método init, inclusive com valor default known, para você poder ainda construir o objeto sem nenhum valor. Só que agora eu vou passar para o atributo nome o valor do parâmetro nome. E aqui cabe fazer a distinção dos dois. O atributo nome é este aqui que está conectado com o self, que portanto eu faço self.nome. Quando eu declaro este parâmetro aqui, veja que a referência a ele não utiliza self. Então sempre que tiver esse ponto, você pensa, é o nome deste objeto aqui. Quando eu não tenho nada, é respectivo a um parâmetro ou uma variável que está declarada no contexto do código. Veja que executando o código ele ainda continua funcionando da mesma forma. Contudo, veja que eu já posso alterar o nome aqui na própria construção. Por exemplo, vou colocar aqui Luciano. Vou colocar um breakpoint para você entender como acontece a criação do atributo durante a execução do init. Vou rodar aqui em modo debug. Veja que ele parou na linha 10, vou apertar F7. Olha o que vai acontecer. Ele executa o init quando você tenta construir o objeto. E ele está passando como valor do parâmetro nome aqui embaixo, justamente o Luciano que foi passado aqui. O objeto nesse momento já existe e me é passado aqui como self. Eu vou então acrescentar a este objeto o atributo nome com o valor que me foi passado como parâmetro. Veja que o nome ainda não existe. Eu cliquei aqui na setinha para baixo e ele não existe. Posso ainda ser mais explícito selecionando e adicionando essa expressão no Edit Watches. Veja aqui que está dando um erro, Attribute Error, porque este atributo ainda não existe. Quando eu continuo a execução e coloco no F8, veja que a partir desse momento, e aí eu tenho que editar o código, porque aqui na realidade o objeto se chama P e não self. Então, se eu alterar aqui o self para P e dar um Enter,
Veja que na linha o P ainda não está definido, porque ele só executou a parte direita da atribuição, mas no momento em que eu executar essa linha e ao P for atribuído o valor do objeto pessoa, veja que o atributo nome do objeto P passa a ser justamente o Luciano, que vai ser o resultado que nós teremos aqui na linha 14. Olha, F8, imprime o Luciano. Depois eu altero o atributo nome para o valor Renzo. E esse valor alterado é então impresso na tela. Portanto, os chamados atributos de instância e de objetos são aqueles que são criados através do método especial dunder-init. E você poderia inclusive criar vários aqui. Por exemplo, idade igual a 35. E aí, inclusive, você pode utilizar o Alt-Enter para que o próprio PyCharm já acrescente para você a linha de inclusão do atributo, porque isso é um código muito comum. Veja aqui, então, o meu objeto P passaria a ter um campo idade. Terminado, então, esse código, nós vamos comitar criados atributos de instância, nome e idade, e enviar para o nosso repositório remoto.